Bom dia, Natália. Bom dia, Léo. Bom dia, Josias. Prazer estar aqui. Também bom dia a quem está nos acompanhando. É um tema espinhoso, é um tema complexo. O cenário venezuelano hoje é de grande incerteza. Essas falas do Maduro vêm muito na esteira de um processo que realmente está colocando ele contra a parede. Né? Nunca antes, pelo menos no período desde que ele foi eleito em 2013, a primeira vez, ele foi, digamos, desafiado, né, de maneira tão intensa e profunda como tem sido agora. As outras duas últimas eleições, 2013, já havia dúvidas sobre a legitimidade do processo, se ele realmente havia levado o pleito nos votos. Se vocês se recordarem, faz muito tempo, né, mais de 11 anos, mas a diferença foi menos de 1% dele para o Henrique Capriles, que era um candidato muito importante na época. Depois, 2019, lá os mandatos duram 6 anos. Já não havia muitas dúvidas de que ele ganharia, né, os candidatos que conseguiram se habilitar eram pouco representativos, a quantidade de pessoas também que foram votar foi relativamente baixa, houve uma adesão baixa da população, um pouco naquilo que a gente estava ouvindo agora, né, do descrédito da população nesse sistema, de achar que não haveria possibilidade de mudança, então nem se deram, digamos, ao luxo de sair para votar no dia da eleição, né. 2024 o cenário é distinto. Né? O cenário é distinto porque a oposição, depois de muitos erros estratégicos ao longo desses 25 anos de chavismo, conseguiu com muito custo, com muita dificuldade, como também vocês devem ter acompanhado nos últimos meses, lançar uma candidatura fortalecida, uma candidatura única, liderada pelo González Urrutia, que é um diplomata aposentado, né, enfim, que nunca foi filiado a nenhum partido político, não tem uma história pregressa na política venezuelana, tem aí conseguido arregimentar multidões. Isso é realmente inédito, no período, pelo menos, em que Maduro está no poder. E isso tem assustado, claro, o chavismo. O chavismo já vinha de um processo de muito desgaste, uma percepção interna de que a situação realmente era muito complexa, difícil, né, uma população estar contente numa situação de mais de 10 anos de uma crise terrível. Como bem o Josias falou, a gente percebe aqui no Brasil os efeitos nítidos dessa crise profunda com a vinda dos imigrantes. Então é um cenário incerto porque nós sabemos da dificuldade que é da oposição, primeiro conseguir se organizar, além, né, desses sites que estão fora do ar, enfim, de muitos veículos que têm sido impedidos de veicular notícias, mais de 70 pessoas foram presas nesse período eleitoral na Venezuela, ligadas à oposição. Então, todas essas dificuldades, né, colocadas pelo madurismo no poder, e o fato de que eles precisam, de fato, mobilizar as massas para que elas compareçam no dia da votação, é algo realmente difícil de superar. Mas, enfim, a gente tem visto um cenário aí de bastante mobilização da oposição. O Gonçalves Urrutia não é exatamente uma figura muito carismática, mas quem está por trás da candidatura, que é a Maria Corina Machado né? Então, ela tem conseguido aí mobilizar muita gente. Eu acho que é exatamente esse cenário de incerteza que tem suscitado, né, essas falas desesperadas do Maduro e, claro, muito preocupantes do que vai acontecer daqui para frente. Só antes da gente Carolina, avançar. bom dia. Oi, Não, ia posso fazer uma pedir pergunta só para ela, antes da Natália? gente. Não, ia pedir só para antes da gente avançar, se a professora pudesse dar um pouquinho mais de detalhe para a gente. Você falava aí da baixa participação da população nas eleições, claro, porque tinha muito esse descrédito, né, do porquê vou votar, se já está tudo comprado, se já está, se não vai dar em nada. Professora, o que, que mudou exatamente? A gente viu em pesquisas recentes ali de que mais de 80% da população espera votar dessa vez. Como que se deu essa organização que você citou da oposição nesse sentido? Se a gente puder trazer aqui um pouquinho mais para um discurso palpável de entender, né, como que essa mobilização está se dando para se dar essa segurança de que dessa vez pode ser diferente. É um clima, hoje na Venezuela, que é muito diferente das últimas duas eleições. Como eu disse, não havia muita dúvidas de que o Maduro iria ser eleito em 2013, depois em 2019. 2019 menos ainda, né? 2024 o cenário muda, porque realmente a oposição conseguiu se articular melhor, né? Os acordos de Barbados, nesse sentido, embora não tenham sido seguidos à risca pelo governo, foram muito importantes para conseguir garantir que a oposição não deixasse de participar do processo, porque isso já aconteceu em outros momentos, né, da oposição boicotar o processo eleitoral porque entendia que não teria chances de ganhar, ou quem participava do processo como oposição é chamada de oposição escorpião, os partidos escorpiões, que na verdade fazem como se fosse assim um apoio ao governo, né? Eles se fingem de oposição, mas de fato não são opostos ao governo do Nicolás Maduro, e dessa vez a coisa andou de forma distinta, né? Há um outro fator ali paralelo a isso, que muitas aspas, né, traz um pouco mais de normalidade para o dia a dia dos venezuelanos,
Normalidade considerando esses 10 anos, né, de crise, de carestia, de dificuldade de acesso a produtos básicos, de uma imigração massiva, enfim. Mas há uma relativa estabilidade econômica como não havia nos últimos anos, né? Então, o combate à inflação tem sido um pouco mais efetivo, a dolarização da economia, que embora não seja oficial, ela também trouxe um pouco mais de estabilidade. Então, isso tem trazido para alguns venezuelanos que já estavam descrentes do processo, essa sensação de que talvez é possível voltar ao que era antes desse processo todo, né? E que talvez essa possibilidade de uma oposição é uma posição que é muito heterogênea, né? Então, Maria Corina Machado vem de uma ala mais de direita, mas temos outros partidos que compõem essa plataforma unitária, que inclusive são filiados à Internacional Socialista, enfim, tem de tudo dentro dessa oposição. Então, essa sinalização da oposição, como eu disse, com muita dificuldade, conseguiu conformar uma candidatura única, também passa para a população essa possibilidade. Olha, nós temos as nossas divergências, nós somos as nossas diferenças, mas nós somos uma frente ampla para que nesse momento, né, em que há enfim, uma confluência de fatores, para que a gente possa, de alguma maneira, mudar eleitoralmente o processo na Venezuela. Só o fato, né, do governo ter aceitado realizar essas eleições agora, em julho de 2024, não havia certeza, né? Os acordos de Barbados, como eu disse, eles foram importantes porque não havia certeza do calendário eleitoral, né? Claramente não é um país que está numa normalidade democrática, né? Um país que os principais polos políticos precisam se reunir fora, no exterior, né? Numa terceira parte, para definir um calendário eleitoral, para definir que as eleições devem ser livres, transparentes, num ambiente de harmonia, isso claramente já não é normal. Né? Então, há uma confluência de fatores que tem dado um ânimo, digamos, para esse eleitor médio. Nas últimas eleições de 2019, foi menos de 60% de pessoas que podiam votar, que compareceram para a eleição, e agora, de fato, as pesquisas indicam que mais de 80% da população venezuelana está disposta a ir votar. E esse, para mim, é o grande ponto. Né? Domingo vai ser crucial essa participação da população, porque o madurismo, apesar de todas as dificuldades, ele tem uma capacidade de mobilização, seja pela força, seja pela coação, né? Seja ainda também enfim, algum grau de identificações não sejam maduristas, ele ainda tem uma capacidade de mobilização importante. Vale dizer também o papel importante das Forças Armadas nesse governo, né? Então, isso também é um fator ali que faz com que as pessoas saiam para votar, ainda que, né, não exatamente num grande grau de liberdade. Mas tem um fator de mobilização importante. Então, o que a oposição precisa fazer nesse momento, e já tem feito, né, nesses últimos meses, é conseguir garantir que as pessoas cheguem no dia da votação e votem. Aí acho que vai ficar mais claro realmente a possibilidade de mudança eleitoral. E aí, dali para frente, são outros processos que a gente vai ter que analisar, né? A contagem dos votos, a observação internacional vai ser crucial nesse sentido, para que, de fato, não haja distorção daquilo que vai ser votado no dia e dos resultados. Muito bom, professor. Acho que a gente travou um pouquinho, mas agora retomou. Por favor, Sakamoto. Perdão a interrupção, pode ir lá. Oi, Carolina, bom dia. Prazer ter você aqui. Considerando tudo isso, né, o que que o governo brasileiro pode ou deveria fazer, e também considerando isso, né, essa situação que o Brasil está. O Brasil é o maior vizinho, o Brasil tem influência subcontinental, ao mesmo tempo o Brasil não quer interferir diretamente na autodeterminação da Venezuela, mas o que que o Brasil pode fazer nesse cenário? Sem fazer uma interferência no pleito, mas também garantindo que o pleito, dando sinalizações que o pleito precisa acontecer da forma mais pacífica e democrática possível. Olha, eu diria que hoje a Venezuela é o principal desafio diplomático do Brasil, mais do que outras questões globais que o Brasil muitas vezes participa e tenta de alguma maneira ser protagonista. Porque a Venezuela está aqui na nossa vizinhança, qualquer instabilidade na nossa vizinhança tem repercussões diretas aqui, e é um outro elemento importante também, né? A Venezuela hoje é um tema de polarização no Brasil, é um tema espinhoso, né? Vocês sabem muito bem, vocês que estão aí na imprensa no dia a dia sabem os comentários que chegam sobre o tema Venezuela, né? Ele mobiliza paixões
dos diferentes espectros ideológicos. Então, isso também tem uma repercussão no governo brasileiro, sem dúvidas, né? A gente sabe que qualquer coisa que o Lula fala sobre a Venezuela vai ter uma repercussão normalmente negativa sobre ele, né? Porque realmente o Brasil tem tido uma postura bastante, de certa forma, até condescendente, né, com o Nicolás Maduro, de não classificá-lo como autocrata, de não estão amplamente denunciados nos órgãos internacionais em relação aos direitos humanos, um pouco, me parece, na tentativa de resgatar uma política externa dos dois primeiros governos Lula, né, de política externa ativa e altiva, né, de não falar grosso com os vizinhos, de buscar um respeito, de tratar os demais sócios, né, numa situação de igualdade, mas o fato é que a Venezuela de 2010, né, quando Lula deixou a presidência, não é a Venezuela de 2024. Muita coisa aconteceu desde então, né? Muitos processos se tornaram muito mais, enfim, violentos do que eram em 2010. Então, me parece que o Brasil ainda aposta numa postura muito próxima do que tinha sido nos dois primeiros governos Lula, e a coisa mudou completamente, né? O Brasil, bom, ele está enviando agora, né, nesse momento, isso é importante, tanto os técnicos do TSE quanto o próprio Celso Amorim, né, que foi chanceler exatamente desses dois primeiros governos Lula, e hoje, né, o assessor especial da presidência para a política internacional. Acho que a presença dele vai ser muito importante para observar, né, como é que as coisas vão acontecer, e principalmente, acho que o Brasil tem que ficar muito atento ao que vai acontecer domingo, né? Domingo vai ser o grande dia de como, para onde que a Venezuela vai caminhar, né? Então, o Brasil como um país que quer se projetar como uma liderança regional, mesmo ainda que seja, né, uma liderança mais respeitosa, precisa ser uma liderança enérgica quando as coisas saem do controle, né? Então, Agora, como, né, você bem falou sobre a suspensão da Venezuela no Mercosul, se há essa necessidade, essa vontade de trazer a Venezuela de volta para a estrutura institucional, é preciso deixar claro que a Venezuela precisa cumprir os requisitos desses organismos internacionais, né? Então, Carolina, me parece que até agora, né, o Itamaraty tem tido uma postura um pouco mais próxima, mas ainda tem sido uma postura muito tímida, né? Eu acho que a partir de domingo, talvez, seja importante que o Brasil se coloque, né, de maneira mais firme diante dessa situação. Carolina, como você realçou, está indo lá o Celso Amorim para observar esse processo eleitoral no final de semana. Por interferência do Palácio do Planalto, o TSE também está enviando ali um par de observadores. Agora, a dúvida é, um processo eleitoral que já está tisnado pela exclusão da principal opositora, que é a Maria Corina Machado. Depois, o plano B da oposição foi impedido de registrar sua candidatura, que é a Corina Youres. Então, nós estamos vendo o Edmundo Gonzalez é o plano C da oposição. Esse processo pode ser considerado legítimo com esse contencioso? Em segundo lugar, qual deve ser a reação do governo brasileiro? Porque, como você diz, vai observar, mas precisa ver o que vai fazer com a observação, né? Se observar um processo que descamba para a ilegitimidade, o que deve fazer o Brasil? Deixar de reconhecer, denunciar o processo? Qual será o comportamento considerado adequado para o governo brasileiro diante desse processo eleitoral tão conturbado na Venezuela? Olha, como você bem disse, né, é um processo conturbado, é um processo que vai exigir uma postura firme do Brasil, e me parece que um caminho que pode ser interessante nesse sentido é o Brasil se juntar aos seus pares sul-americanos. E aí eu não estou falando só da Argentina do Milei, que obviamente vai ter as suas críticas a Nicolás Maduro, até por questões ideológicas. Estou falando, por exemplo, do Chile do Gabriel Boric, né, que é uma liderança de esquerda importante, que já fez várias críticas ao processo. Estou falando de Gustavo Petro, que tem sido um ator essencial nesse processo todo eleitoral, né? Tem se colocado à disposição das partes para garantir, principalmente, o pós-eleição. Gustavo Petro, acho que o Brasil deveria se aproximar dessa iniciativa da diplomacia colombiana de tentar costurar um processo de transição política, porque tem um ponto que é importante, Josias, a gente ressaltar, que a eleição vai acontecer agora em julho, mas a São seis mudança de meses de governo só acontece transição, em né? janeiro. É. Então, Seis nesses meses de meses transição. todos, muita coisa pode acontecer.
Inclusive um banho de sangue, né? Exato, 6 meses de transição em um contexto, como você bem falou, né, que demorou meses para conseguir. Exato, para a gente conseguir garantir pelo menos essa candidatura mais fortalecida da oposição majoritária. Existem outras candidaturas, mas essa é a principal, né? Então, se o Brasil tentar fazer digamos, um processo isolado, né, de algum tipo de reprimenda individual, né, enfim, do ponto de vista diplomático, vai ter uma repercussão muito menor. É claro que, né, o Brasil é a liderança regional, enfim, mas me parece que um caminho importante que o Brasil pode traçar a partir de domingo é se juntar aos seus pares sul-americanos que já estão olhando para esse processo, né, com tantas idas e vindas, com muita preocupação. Então, seria, digamos, um caminho seguro para que o Brasil não fira, né, esses princípios importantes da diplomacia, da autodeterminação dos povos, como o Léo estava dizendo, mas para que também não seja um país condescendente com, enfim, um processo pode, de fato, descambar numa violência grande, que não nos interessa, né? Não nos interessa por vários motivos. Com certeza não, mas cenário aí cheio de incertezas, então, para o fim de semana. Professora, se tiver algum pensamento para concluir aqui a entrevista, queria agradecer, foi bem esclarecedora aqui. Agora resta a gente aguardar e acompanhar os próximos passos, né?